Se você quer chegar aos 15K por mês, não esqueça destes três aspectos que toda psicopedagoga verdadeiramente qualificada, verdadeiramente comprometida deve saber. Afinal, eles constituem e validam não só a profissão, mas principalmente quem é você enquanto profissional. Olá, sejam todos super bem-vindos ao Mundo PP rumo aos 15K. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandrinha, eu sou psicopedagoga, também especialista em educação inclusiva e neuropsicopedagogia. Eu tenho 20 anos de experiência atuando como psicopedagoga clínica institucional. Então, toda psicopedagoga precisa saber disso? É o nosso tema de hoje na série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Isso mesmo. Hoje eu vou te contar aquilo que toda psicopedagoga precisa saber, que está diretamente relacionado e constituiu a nossa profissão. Aquilo pelo que devemos zelar e também nos torna profissionais com ocupação funcional na sociedade. Para entender melhor o que eu quero te contar aqui, a gente vai precisar retomar rapidamente a história da psicopedagogia aqui no nosso país. Você sabia que o primeiro centro de psicopedagogia foi fundado lá na Europa, na França, em 1946? Lá nesse centro, eles tinham na direção profissionais da área médica e pedagógica. A união entre a psicologia, a psicanálise e a pedagogia tinha como objetivo conhecer a criança e o seu contexto, para poder compreender o caso e até pensar em ações educativas para elas. Profissionais como médicos, psicólogos, psicanalistas e pedagogos faziam parte da equipe de profissionais desse centro psicopedagógico e foram eles que influenciaram o desenvolvimento da psicopedagogia na Argentina, lá na década de 70. Lá na Argentina, as avaliações e os tratamentos eram sempre feitos em centros de saúde mental. Foi a psicopedagogia da Argentina que influenciou e incentivou a prática da psicopedagogia aqui no nosso país. Também na década de 70, começou a se desenvolver aqui com ênfase no que era denominado na época de disfunção cerebral mínima, DCM. Começou a se desenvolver estudos e centros que atendessem pessoas, crianças que tinham essa disfunção cerebral mínima, que tinham dificuldades na aprendizagem. Em 1979, foi criado o primeiro curso de psicopedagogia. Foi em São Paulo, no Instituto SEDES Sapientiae. Anteriormente, haviam já algumas disciplinas que tratavam do assunto, né, ou cursos de extensão também, que tratavam sobre as dificuldades de aprendizagem e procedimentos possíveis para desenvolver a aprendizagem de pessoas com dificuldades. No caminhar aí da psicopedagogia se perpassou várias etapas, algumas com ênfase maior em um ou outro assunto, mas sempre associada à escola, com alunos que não aprendiam, em pessoas com deficiência, ou então em um outro momento com crianças que estavam em situações de vulnerabilidade, e mais recentemente, inclusive, relacionada à neurociência. Foi daí, inclusive, que surgiu o curso de especialização em neuropsicopedagogia. Em 1980, surgiu a Associação de Psicopedagogos de São Paulo. Ela era a união de alunas lá do SEDES Sapientiae. Essas alunas se uniram porque elas tiveram o seu perfil profissional questionado e elas sentiram necessidade de definir as funções da profissão. Com o decorrer do tempo, essa associação, que começou com essas alunas, foi crescendo e foi agregando pessoas de outros estados, alunos de outros cursos em outras universidades nos estados do nosso país. Em 1984, foi quando aconteceu o primeiro encontro dos profissionais de psicopedagogia. E aí foram convidados gente de todos os estados do Brasil por intermédio das universidades que tinham trabalhos que eram realizados na área da psicopedagogia. 11 estados participaram desse primeiro encontro. Também teve gente participando assim de alguns profissionais da América Latina, como Chile, Argentina, Uruguai, também participaram desse primeiro encontro. Lá nesse primeiro encontro, na síntese dele, constava muito aspectos relacionados à interdisciplinaridade da nossa profissão e também a importância do aspecto social inserido na prática psicopedagógica. Em 1982, foi iniciada a publicação de periódicos.
logo depois desse encontro. E aí, nesses periódicos, mais tarde, ele evoluiu para a revista de psicopedagogia, que existe até hoje. E ali tem publicações científicas da nossa área, que são estudos de universidades ou então psicopedagogas já formadas que publicam artigos científicos. Em 1986, aconteceu o segundo encontro de psicopedagogos, e esse foi muito importante, porque foi nesse encontro que a Associação de Psicopedagogos de São Paulo se tornou a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP. E aí ela filiou todas as sessões que já existiam em outros estados. Então, nós temos aí a formação da ABPP e as seções, as associações de outros estados eram seções dessa nacional. Então, existe a BPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, seção Bahia, seção Santa Catarina, seção Paraná, enfim, cada estado tem a sua seção. Elas respondem todas à BPP. Eu contei aqui, gente, brevemente, a história da psicopedagogia no nosso país. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que é importante saber disso quando a meta é ser uma psicopedagoga que chega aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia? Simples, né, gente? Assim como é importante a gente saber da nossa história de vida, saber da história da profissão, é reconhecer, compreender as nossas origens, é validar o que a gente conversa, o que a gente fala, de que posição nós nos colocamos, o que nos coloca neste lugar hoje de psicopedagoga. Ao escolher estudar sobre a psicopedagogia, esse histórico vem dos nossos professores dos nossos professores, junto com todas as suas histórias. E isso é o que constitui o que nós estudamos e o que hoje também nos torna atuantes na psicopedagogia. Além da história, outro ponto bem importante que você, psicopedagoga, que caminha rumo aos 15K, precisa saber é que nós temos um registro no CBO, ou seja, tem validação na Classificação Brasileira de Ocupações. Esse órgão, a Classificação Brasileira de Ocupações, esse documento, né, na verdade, ele reconhece, nomeia e codifica títulos e conteúdos das ocupações profissionais. A CBO da Psicopedagogia é o número 23945 e ele tem uma descrição. Deixa eu ver aqui a descrição para vocês. A descrição do nosso CBO fala assim: são profissionais, né? Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos, instrucionais nas modalidades de ensino presencial e ou à distância, participam da elaboração, implementação e coordenação de projetos de recuperação de aprendizagem, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e ou corporativos em todos os níveis de ensino, para entender e atender às necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Atuam no contexto clínico, avaliando as funções cognitivas, motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação das funções prejudicadas nos mesmos. Então, gente, isso é o que diz lá no CBO da nossa profissão e nós temos que ter ciência disso. Outro fato que toda psicopedagoga de sucesso, aquela que caminha realmente rumo aos 15K, precisa saber é que a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela atua como órgão regulamentador da profissão e possui um código de ética aplicado à prática psicopedagógica. Eu fiz a minha inscrição como membro efetivo na Associação de Santa Catarina, porque na época eu morava lá, né? Eu morava em Santa Catarina, hoje não moro mais. Quando eu fiz, já em 2001, eu terminei a especialização e já me inscrevi como membro efetivo da associação na seção de Santa Catarina. Somente em 2009, com muito orgulho, gente, muito orgulho mesmo, eu me tornei membro titular, ou membro titular nacional, como algumas pessoas falam, né? Mas é membro titular. Talvez agora você até esteja assim se perguntando, qual é a diferença entre um membro efetivo e um membro titular? Bom, aqui eu te conto.
Um associado efetivo é a pessoa que fez a graduação ou até a pós-graduação na psicopedagogia e ela tem uma certificação de uma instituição devidamente autorizada pelo MEC, né, o Ministério da Educação e da Cultura, e preferencialmente é uma pessoa que busca uma formação continuada, pela supervisão também e pela terapia pessoal que ela precisa fazer. Já o associado titular, além de ter tudo isso aqui, de ter que apresentar o certificado do curso, né? Ele tem critérios bem mais rigorosos, que incluem ser membro efetivo há pelo menos 3 anos consecutivos, estar em dia com pagamento, comprovar o exercício da função de psicopedagogia em clínica ou em alguma instituição por pelo menos 3 anos, tem que apresentar um memorial descritivo da nossa trajetória profissional, tem que apresentar um currículo com documentos que comprovam o que a gente está colocando nesse memorial. Declaração de supervisão de no mínimo 3 anos, que tem que estar atestado por uma psicopedagoga que é integrante da associação como membro titular. Então, não adianta eu fazer uma supervisão com uma psicopedagoga que não é membro titular da associação. Se eu quiser me tornar membro efetivo, eu tenho que ter o certificado atestado por uma pessoa que é associada e é membro titular. Ela que vai me dar o aval dizendo que eu tenho essa supervisão e que eu posso, então, me tornar uma membro titular também. Além disso, tem que ter uma comprovação de terapia pessoal por pelo menos 3 anos, que também é atestado, né, por um profissional habilitado, aí no caso, geralmente é a psicologia ou outra área de terapia, mas que te ajude numa terapia pessoal. Tem que comprovar também participação em eventos da psicopedagogia, os eventos científicos, que são os encontros que a BPP promove ao longo dos anos. Cada ano a BPP tem um encontro, ou um encontro nacional, ou um encontro estadual, tem que ter essa comprovação de que você participou. Pode parecer muitos compromissos para se tornar aí uma membro titular, né? Pois eu te conto aqui que o mais importante é você fazer a inscrição na associação o quanto antes. E um detalhe, gente, vocês sabem que vocês podem se inscrever mesmo como estudantes. E aí, se você se inscreve como membro, né, que está estudando ainda, vocês vão ter aí já esse tempo contando para vocês poderem se tornar membro efetivo. Se você já atua e ainda não se inscreveu, gente, vai lá no site da PPP e faz isso o quanto antes. É a associação que te confere o registro profissional individual, único, que nenhuma outra instituição vai poder te dar. Aliás, é esse o número que você vai constar lá nas suas apresentações, no seu carimbo, no seu cartão de visitas, nas suas redes sociais. É esse o número do registro profissional. Não é o CBO. Não vai adiantar você colocar lá o CBO. O CBO é de todo mundo. Você, como membro efetivo, tornando-se também membro titular, é esse o número que você vai constar. E ele é único. É a associação que vai te conferir esse registro profissional individual. Nenhuma outra instituição. Quem quer caminhar com sucesso rumo aos 15K não vai colocar lá no seu cartão de visitas, nas suas páginas profissionais, o número de CBO. Esse é de qualquer psicopedagoga. Lembra disso. O que realmente garante que você cumpriu com todos os critérios que são exigidos para atuação enquanto psicopedagoga tem que ter um número exclusivo, né? É como um membro da associação. Aí sim, ela funciona como conselho e você garante aí que você tem as qualificações que são inclusive definidas em código de ética para você poder atuar. Quer ver como que isso é importante? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Você contrataria um médico sem CRM? Deixa eu pensar. Um advogado sem OAB? Você contrataria uma psicóloga sem CRP? Na psicopedagogia não é diferente. Ser membro efetivo ou titular oferece credibilidade à sua profissão e à sua prática profissional. Qualquer escola que te indicar ou família que te procurar pode te encontrar lá no site da BPP. Além disso, se houver indicação do seu trabalho, vamos supor os seus pacientes, os clientes, né? Eles podem pesquisar sobre você e encontrar o seu nome lá, comprovando que você realmente cumpre os critérios profissionais para atuação profissional. Bom, acho que eu nem preciso explicar, né, porque isso acelera a sua caminhada rumo aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Quanto à sua caminhada como membro titular, ela começa no primeiro passo,
decorre 3 anos cumprindo os quesitos determinados e ela vem para fortalecer ainda mais a sua competência profissional. Fique atento a este fato. Com o Mundo PP, você garante inclusive o seu certificado por 1 ano, pelo menos, de supervisão, porque você vai ter a mentoria junto comigo e eu posso atestar lá que você teve essa mentoria durante 1 ano. Outro fator que toda psicopedagoga tem obrigação de saber: existe um código de ética da psicopedagogia. Não, você não pode, mesmo sendo profissional autônoma, fazer tudo o que você bem entende. Você deve sim seguir critérios éticos e profissionais. Então, se você ainda não conhece o código de ética da profissional da psicopedagogia, você como um profissional, você tem que saber, porque ele rege a sua atuação. Ele está lá no site da BPP, site da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Você precisa ter acesso a ele. Vai lá no site, na parte que tem de documentos, e clica lá no código de ética. Você vai ver que é bem importante você saber o que consta nele. Bom, eu sou psicopedagoga há 20 anos, como eu falei para vocês, né? E na minha caminhada, eu atendi em instituições e em clínicas. Eu fui professora também dos cursos de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia, de alguns cursos de pós-graduação. Eu sempre me vinculei à BPP e eu sempre fortaleci isso nas minhas alunas, o quanto é importante. Eu lembro de uma vez, gente, que teve uma palestra aqui na minha cidade, e assistindo essa palestra, uma psicopedagoga, quem estava fazendo a palestra, né? Algumas alunas da pós também estavam lá, da pós de psicopedagogia que eu dava aula na época. Elas também estavam nessa palestra. E aí a palestrante disse que atuava no seu próprio consultório e, portanto, ela não precisava dar satisfação para ninguém. Ela poderia fazer o que ela bem quisesse, porque ela não tinha que dar satisfação ou responder para ninguém. Ela não precisava falar do trabalho dela, dos compromissos dela para outras pessoas. Afinal, ela era autônoma. Gente, eu não me contive, de verdade. Eu pedi para falar. E aí eu precisei expor. O Código de Ética nos indica práticas das quais a gente não pode fugir, para manter inclusive a integridade dos nossos pacientes, né? E respeitando eles em relação a eles mesmos e em relação a outros profissionais ou aos pais. Eu não me contive, eu tive que falar que não, nós não poderíamos fazer tudo que nós bem entendemos. O código de ética, ele não nos permite fazer tudo que a gente quer, né? Bom, como eu fui professora justamente da disciplina de ética profissional, eu não conseguia ali não falar nada. Eu tive que falar para elas. E eu sempre incentivei que elas pudessem se cadastrar, se associar na BPP, como membro efetivo ou até como estudantes ainda, né? Mas como membro efetivo para poderem depois caminhar aí rumo à titulação nacional. Por que a gente estuda muito, né? A gente tem uma prática muito especial e importante para os nossos pacientes ou para as instituições onde a gente trabalha. E o nosso registro profissional, aquele que a gente mostra, né, para as famílias, aquele númerozinho, ele mostra o nosso compromisso com uma atuação bem ética mesmo, além de fortalecer a nossa categoria profissional e defender os nossos direitos também. Bem importante que vocês saibam esses 3 pontos. Eu vou retomar aqui, tá, gente? É eles que vão ajudar você numa caminhada ainda melhor aí, rumo aos 15K por mês. Então, vamos lá. O primeiro deles, história da sua profissão, você tem que saber. 2, classificação numérica e qualitativa que tem lá no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. 3, você tem que estar associado à BPP. É ela que valida você como profissional que você é. Então, não deixe de fazer isso, é bem importante. Se você quer chegar aos 15K por mês, não esqueça destes 3 aspectos que toda psicopedagoga verdadeiramente qualificada, verdadeiramente comprometida deve saber. Afinal, eles constituem e validam não só a profissão, mas principalmente quem é você enquanto profissional.